Bem, amigos, vamos lá, vamos entrar ao vivo aí, conversando hoje com a campeã portuguesa de para jiu-jitsu, a Leônia Braga, tá? Então, fiquem aí ligados que a gente vai estar conversando com ela aí, vai ser bem proveitoso hoje. Jiu-jitsu feminino, bem legal. Vamos lá. Só um minutinho aí, vamos ajeitando aqui pra gente começar. Só. Beleza. Leônia já está aí online, vamos conectar ela, dar as boas-vindas à nossa campeã aí portuguesa de jiu-jitsu. Boa noite para o pessoal que está do outro lado do mundo, vamos aguardar a Leônia se conectar. Olá, minha querida, como estás? Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, um grande prazer estar conversando contigo. O gosto é todo meu e obrigada pelo convite. Não poderia deixar de fazer esse convite a ti, por tanto que você representa ao jiu-jitsu feminino, né? E também para as pessoas acá ao Brasil conhecerem a tua história, conhecerem o esforço que tu fez aí para treinar jiu-jitsu, competir e tudo mais, né? Como de costume, eu peço que você se apresente para quem ainda não te conhece. Eu acho difícil, né? Mas a grande maioria já te conhece. Mas queria que você se apresentasse, tá? E fizesse aí um breve histórico aí de você aí. O meu nome é Leônia Braga. Eu nasci e cresci num arquipélago que chama-se o Arquipélago dos Açores, mais propriamente na Ilha das Flores. Atualmente vivo em Matosinhos, na região de Porto. Tenho 40 anos e há 2 anos atrás descobri o jiu-jitsu assim por acaso. Eu estava a frequentar um ginásio e soube que ia haver uma aula experimental com o professor Nuno Sampaio. Sim. E decidi ir ver, já que não tinha nada que fazer, fui lá ver. Mas estava lá sentada só a observar e ele perguntou-me se eu não queria experimentar e eu disse que tinha um problema, que achava que não dava para fazer aquela modalidade. E ele disse que, e mostrei-lhe a perna porque eu estava de calças, não dava para ter uma percepção. Mostrei-lhe a perna e ele disse isso não é um problema, tira a prótese e anda aqui para o meio de nós, aqui para o tapete. E foi assim que começou. Foi um acaso, mas foi um bom acaso. E a partir daí, pronto, fui participando nos treinos e nunca mais deixei o jiu-jitsu até hoje. Quer dizer, a quarentena agora não nos deixa treinar, não é? Sim. E como que foi assim? De repente você descobriu uma nova paixão, um novo gosto pelo esporte, né? E como foi isso, né? Conta para nós como que você teve a perda de parte da sua perna, né? Foi um acidente? Como foi? Eu, quando tinha 20 anos, eu tive um acidente e fiquei sem metade de um pé. Só que andei sempre 16 anos com infecções, porque acabei por ficar com uma osteomielite, que é uma infecção crónica no osso que não tem cura. E então a minha única opção para eu ficar e ter alguma qualidade de vida era fazer uma amputação por uma zona limpa. E foi isso que eu pedi aos médicos para fazer. Eu sempre estive muito ligada ao desporto desde miúda. Só que durante aqueles 16 anos estava completamente parada, não fazia mais desporto. Depois da amputação eu voltei
a ter a minha vida de antes, a estar ligada ao desporto, a estar mais ativa. Recuperei a minha autoestima também. Sim. E o jiu-jitsu ajudou-me não só a ver que eu tenho e que consigo ir mais além. Porque eu, quando fiz a amputação, eu fazia ginásio, mas era só recuperação muscular, não era nada assim de diferente. Eu também ainda estava muito fresca na amputação, ainda não sabia o que é que eu poderia ou não poderia fazer no futuro. E o Sim. jiu-jitsu ajudou-me muito nessa parte, porque eu via que eu todos os dias me conseguia superar. O Nuno Sampaio apresentava os exercícios, ele olhava para mim como quem diz: será que ela vai conseguir? Eu ia atrás e conseguia, o resto do pessoal também ia vendo que eu ia conseguindo, e foi assim que eu ia vendo que me superava a mim mesma. Sim, porque o jiu-jitsu ele é muito mais um esforço mental, né, do que propriamente do corpo. Porque, por exemplo, cada pessoa, independente dela ter ou não alguma dificuldade ou alguma deficiência, né, ela tem as suas dificuldades. Todos que treinam jiu-jitsu têm a sua dificuldade. Alguns têm dificuldade de entendimento, outros têm dificuldade de assimilação, outras pessoas têm dificuldade de execução, né? E o jiu-jitsu é realmente um treino, uma forma de você treinar a sua cabeça para você ir superando e tendo pequenas vitórias nos treinos, no seu dia a dia, e você acaba tirando realmente várias lições aí desse convívio, né, com os companheiros de treino e os treinos, né? E eu queria que você contasse para o pessoal como que foi assim, você começar a treinar, né? Você começou a treinar assim por um convite do professor Nuno e de repente você vislumbrou uma possibilidade que você jamais tinha imaginado, que era competir, viajar, né? Um outro mundo que o jiu-jitsu abriu as portas para você. Conta para nós como que foi tudo isso. Começou também por um acaso, porque eu pouco depois de começar a treinar com o professor Nuno, apareceu a prova aqui em Matosinhos, que é o Grande Slam. E ele disse: aí, por que não tu participares? Eu era faixa branca, muito fresquinha ainda, não tinha experiência nenhuma. E eu pensei: aí, por que não? Olha, vou experimentar, também não perco nada. Vou ver também como é que funciona em termos de competição, como é que é o ambiente, porque eu nunca tinha visto uma prova de jiu-jitsu, eu não fazia ideia de como era as provas e o ambiente em si. E porque foi a primeira vez, eu não conhecia o jiu-jitsu até encontrá-los no ginásio, eu não fazia ideia do que era o jiu-jitsu. E então, pronto, foi aí que começou. Aquela adrenalina do antes, o durante e o depois. Depois. Sim, porque o depois também tem muita adrenalina. E gostei de me sentir, gostei de me sentir útil, porque eu naquele momento eu sentia-me útil. Eu sentia que eu era capaz de fazer várias coisas e que não era só no jiu-jitsu, mas na minha vida pessoal. Né? Eu acompanhei, assim, eu conheci o professor Nuno em 2016, quando eu fui lutar o europeu em Lisboa, né? E eu queria levar minha esposa para conhecer a cidade do Porto, que eu já tinha passado alguns anos antes, né? E por um acaso acabei achando a academia que o professor Nuno dava aula perto da estação ali do Porto, né? Em Campanhar, né? E sim, conheci agora assim, já não é, mas na altura já não é mais. E daí eu desde então comecei a acompanhar o professor Nuno, né? E quando você surgiu, né? Eu falei, olha que legal, né? Uma menina treinando jiu-jitsu, né? E tipo assim, nas condições dela,
o que você sentiu depois de um certo tempo, que eu vi que você competiu de faixa branca, você competiu em alguns campeonatos aí em Portugal e foi para campeonatos grandes também fora. O que você sentiu quando você retornou com medalhas importantes e você começou a incentivar pessoas que não tinham problemas físicos, que não tinham deficiências, que chegavam para você e conversavam? Eu vi algumas matérias a respeito na televisão, né? Como que foi essa sensação de você incentivar as pessoas a praticar o esporte, principalmente as meninas? Para mim é tudo muito estranho, porque eu não estava habituada a ser o centro das atenções. Nem tanto pessoalmente, porque as pessoas na rua normalmente não me abordam, tirando uma ou outra pessoa, mas muito raro me abordam mais é aqui na internet. Eu vi que havia muitas pessoas que tinham muitas dúvidas. Eu vejo-te a fazeres tanta coisa, eu vejo-te a saltar de paraquedas, eu vejo-te a fazer jiu-jitsu, eu vejo-te a ires à praia, e eu pensava que não conseguia fazer nada disso. É isso que as pessoas me abordam. E depois perguntam-me como é que eu consegui chegar aí. E então aí eu vou tentando explicar algumas coisas, mas é mais por mensagem privada é que nós comunicamos. Através do Facebook e do Insta, eu vou mostrando algumas das minhas conquistas, das minhas vitórias pessoais, dos meus sonhos que eu também vou tentando realizar. O salto de paraquedas era um deles e consegui. É estranho eu sentir da parte de outras pessoas que eu para eles acabo por ser um ídolo. Porque eu nunca imaginei que eu, sendo eu mesma, não é? Tentando só fazendo o meu dia a dia de forma que me sinta feliz, também motivar os outros. E essa parte é um bocadinho estranha para mim. É tudo muito novo ainda, né? E com o tempo, né, você vai acabar percebendo que essas reações são naturais, são espontâneas, né? E que cada vez mais pessoas vão se inspirar nos seus feitos, né? Nas suas conquistas, né? Como todo praticante de jiu-jitsu, você deve ter alguém em quem você também se inspira, né? Em quem que você pensa quando você está treinando, quando você está competindo? Existe uma pessoa que eu conheci através de uma Associação Nacional de Amputados, que nós temos um grupinho e costumamos estar em contacto e às vezes também estamos juntos, que se chama Benilde. A Benilde é uma senhora que não tem os dois braços, nem tem as duas pernas abaixo do joelho. Sim. E ela é uma força da natureza. Para ela não existe tristeza, não existe impossibilidades, não existe a palavra não. E eu, quando vejo também as conquistas dela, no dia a dia dela, e aquela força que ela nos costuma transmitir, eu quando estou num treino ou quando estou num dia mau, eu penso sempre na Benilde. Eu disse, não, se a Benilde consegue e não tem duas pernas e dois braços, eu também tenho que conseguir. E ela é mesmo a minha fonte de inspiração, é a Benilde. Né? Isso é bem legal, né? É uma forma, por exemplo, que as pessoas, eu falo aqui no Brasil, né? As pessoas elas têm que se unir um pouquinho mais, principalmente as pessoas com deficiência, né? Elas tendem a se isolar, né? Nos seus problemas, na sua rotina, né? E o jiu-jitsu ele é uma ferramenta que agrega, uma ferramenta que agrega valor, agrega ações, né? Então é isso que falta um pouquinho aqui para nós aqui, os brasileiros, né? Que aqui ficam em cada um Portugal também, porque o jiu-jitsu não é muito conhecido.
E só o facto das pessoas ouvirem falar em uma arte marcial, pensam logo que é socos e pontapés e que vamos andar ali à porrada. E Sim. não é isso que o jiu-jitsu é. Pelo menos para mim, o jiu-jitsu é como você diz, é muito mais mental do que físico. Claro que o físico ali também é importante, não é? As técnicas são importantes, mas mesmo que eu não fosse Uhum. competir, eu neste momento não deixaria o jiu-jitsu de maneira nenhuma, porque Aham. é a minha forma de escape. É ali que eu retiro as minhas energias negativas, é ali que me faz ficar bem disposta. Uhum. E isso aqui em Portugal também as pessoas com deficiência e com amputações também se fecham muito em casa. Aham. Para o desporto e para o seu dia a dia. E eu sou das poucas pessoas que durante o verão anda na rua de calção e mostra a prótese. Uhum. Porque essa situação ainda não está muito enraizada também no povo português. É aquela mentalidade antiga do esconder que não precisa o outro Sim. ver, ainda Sim. existe muito. Aham. Mas aos poucos e poucos há pessoas que vão se soltando. É. Havia lá uma amputada que já era amputada desde sempre, desde miúda, e só agora, quase aos 50 anos, é que ela se consegue utilizar um calção, mas já consegue. E Aham. essa motivação entre nós, amputados e pessoas com deficiência, também ajuda, porque acaba por os libertar e também soltar um bocadinho a sua mentalidade. Aham. Então, comigo acontece uma situação, por exemplo, a minha amputação, ela é de um acidente de motocicleta, né? Então, 10 anos é um tempo relativamente que já deu para se adaptar a isso, né? Então, tem situações assim que são muito bem resolvidas comigo, que as pessoas não percebem quando estão, às vezes me conhecem, né? Falam assim, você é o Iga, você é o professor Iga e tudo mais, né? Começam a conversar comigo e elas não percebem que eu não tenho braço. Daí, depois assim que passa uns 20 minutos, 30 minutos conversando, elas se assustam, né? E pedem até desculpa por não ter percebido a falta de um braço, né? Mas eu acredito que isso é a postura de cada pessoa, de aceitar e seguir em Exato. frente, né? Então, por isso que eu falo assim que como eu treino jiu-jitsu, judô há muitos anos, né, desde miúdo, então eu tenho adquirir essa postura, né, de não importar com a situação, né, então é sempre seguir em frente, né. Mas eu vejo assim, nesse meio do jiu-jitsu paradesportivo, do para-jiu-jitsu, que tem pessoas que ainda se utilizam como vítima da situação, né? Para não fazer alguma coisa, para não treinar, para não tentar se esforçar, né? Ficam sempre naquele papel de vítima, né? Então esse foi um dos motivos de eu ter me afastado do paradesporto, né? Porque as pessoas reclamavam muito da situação, da falta de ajuda, de uma série de coisas que poderiam se resolver se ela aceitasse a situação e começasse a fazer por si, né? Para continuar, para treinar, para ir competir, independente de resultado, né? Aí a gente chega num ponto, né? Por exemplo, eu treino há muito tempo, faço isso há muito tempo, então a falta de um braço, a perca de um braço foi apenas uma adaptação que eu tive que fazer para continuar vivendo, né? Mas, por exemplo, a pergunta que eu quero fazer para você: o que mudou na sua vida depois do jiu-jitsu? Mudou tudo. Né? No- as viagens eu já antes costumava viajar, Aham, não é? Mas havia sempre uma desculpa, ou era o dinheiro, ou era a falta de tempo. E agora com aham, o jiu-jitsu eu faço com que aconteça. As viagens acontecem porque se me proponho a ir a uma prova,
eu tenho que fazer com que ela aconteça e tenho que ir. Em termos pessoais também mudou muito porque deu-me bastante autoconfiança. O facto de eu sair à rua também sou como o professor, eu vou naturalmente, eu ajo naturalmente porque eu aceito-me como eu sou. Eu não tenho problema nenhum em mostrar que sou amputada, não tenho problemas em andar de calção e ir para a praia, tirar a prótese em frente a toda a gente e estar ali a apanhar sol. Eu faço a minha vida normal como se não tivesse nenhuma deficiência. Claro que também noto a reação das pessoas quando, do meu à vontade. Há pessoas que ficam naquela, será que eu falo, será que eu não falo? As crianças quando estão na praia dizem, olha mãe, olha ali a senhora, não tem uma perna. E os pais começam assim, não se fala. Eu digo, não tem problema nenhum. Se a criança quiser vir falar comigo, pode vir falar comigo. Eu sempre falo o seguinte, né? Por exemplo, às vezes a gente está assim, em algum mercado, alguma praça, né? Aí a criança fala exatamente isso, olha mamãe, ele não tem um braço, né? Aí eu abaixo, né? E eu falo assim, você sabe por que o tio não tem um braço? Ela, por quê? Né? Porque eu não obedeci a minha mãe nem meu pai. Eu fiz arte e eu perdi o braço, né? Aí os pais, assim, a criança fica assim, né? Assim meio que, né? E agora, né? Daí os pais ajudam, né? Falam assim, é isso mesmo, tem que obedecer o papai e a mamãe, né? Entendeu? Então, uma forma já natural de você lidar com essas situações, né? E é aquela coisa, você tem que estar com a sua cabeça boa para aceitar tudo, né? Exato, se nós estivermos em paz connosco mesmo e nos aceitarmos a nossa deficiência ou qualquer outro tipo de problema que nós tenhamos, já é um passo para a gente se integrar na sociedade. Não nos vale de nada a gente se esconder, não vale de nada a gente deixar de ir e fazer, porque os outros vão dizer isto ou dizer aquilo. Pelo menos comigo não me faz diferença os comentários dos outros. Se é uma coisa que me faz feliz, se é uma coisa que eu me sinto bem, eu vou na mesma. Se quiserem comentar, comentem. Se não quiserem, paciência. Né? Leônia, tipo assim, nesse pouco tempo, acredito que aconteceu várias histórias aí legais, né? Várias experiências também agregadoras e também algumas coisas chatas, né? Eu queria que você contasse uma experiência boa, depois que você começou a competir, ir para os campeonatos, treinar, e uma coisa que te deixou assim chateada e repensando. Vou começar pela chateada. Foi mesmo há pouco tempo. Eu fui competir a Roma para Jiu-Jitsu, no Intercontinental, e o professor Ercilei também foi competir, e ele foi competir no convencional. E inscreveu-se no convencional, e quando chegou a hora de ele entrar, aconteceu que as pessoas que iam lutar com ele recusaram-se a lutar com ele. Porque ele era uma pessoa amputada e recusaram-se a fazer a competição. Recusou-se o primeiro e recusou-se o segundo. Ele tinha duas pessoas com quem competir. E eram dois faixas pretas italianos. E isso revoltou-me muito, a mim e a todos os presentes que estavam lá naquela altura do Para-Jiu-Jitsu. E eles alegavam que não era discriminação, que era uma questão de... não me lembro agora da palavra que eles utilizavam, mas diziam que não era discriminação. Não mas era para justo. nós, sim. Não era justo, né? Não era justo, era de moral, era essa a palavra que eles utilizavam, era uma questão moral. Mas para nós não soou nada disso, até porque se fosse uma questão moral, eles teriam entrado lá no tatame e teriam lutado com ele com toda a dignidade. Sim. E isso fez-me pensar um bocadinho também no quanto as pessoas são egoístas e no quanto as pessoas ainda não aceitam os outros e as outras pessoas com deficiência de forma natural. Nós não somos aceitos de forma natural, pelo menos no mundo do jiu-jitsu, que foi aquilo que eu presenciei.
Pelo menos em Itália, naquele momento, eu não senti isso. Ao contrário, já estive há um ano e tal em Milão, e lá em Milão foi o oposto. Eu era a única pessoa amputada que entrou em competição no convencional, e aí eu senti o carinho das pessoas. Eu quando entrei, ficou toda a gente a olhar, o pavilhão ficou a olhar, e no final toda a gente me deu uma enorme ovação e que eu não estava à espera. Por isso, o jiu-jitsu a gente encontra as duas coisas, encontra as pessoas que nos aceitam e as pessoas que não nos aceitam. Por isso, aí temos que saber gerir e não desistir, principalmente. Porque desistir não é a solução para as pessoas nos aceitarem no futuro. Então, eu falo que eu fui um dos pioneiros no para-jiu-jitsu, porque quando eu sofri acidente, foi em 2009, né? E voltei a competir em 2010. Então, nem se imaginava, né? Um amputado competindo no jiu-jitsu, né? Então, no começo, assim, o pessoal olhava meio que incrédulo. Ele vai lutar? Não vai ser uma luta de apresentação, né? Então, por exemplo, teve adversário que chegava na hora de cumprimentar, me abraçava e falava no ouvido assim, eu vou pegar leve com você, né? Aí eu falava assim, não, eu quero que você lute, porque se você não lutar, eu vou te finalizar, né? Então, é uma questão de imposição, né? Então, claro que a mentalidade deles tem que ser formatada para que nos tratem de forma igual, senão... Igual, né? Então, o que aconteceu? Todos aqueles que, de alguma forma, afrouxaram a luta, perderam, né? Né? Então, o que aconteceu? Eu acabei, durante a minha fase de adaptação, que foi 1 ano e meio, né, para me adaptar e tudo mais, eu ia em todas as competições aqui dentro do Brasil. Todas as competições possíveis eu ia, lutava, perdia, voltava, treinava, arrumava, né? E com 2 anos as pessoas já falavam assim, olha, quem não me conhecia ainda, que ia lutar comigo, chegava assim e perguntava pro pessoal ali na área de aquecimento, né? Ah, como é que é, né? Tipo assim, e aí, pego... Aí os caras falavam assim, olha, luta tudo que você sabe, porque senão você vai passar vergonha, né? Então daí eu acabei criando um respeito, né? Entre os lutadores, entre o pessoal, tudo, né? E que acabou assim, o pessoal via meu nome, ia pesquisar quem era, né? Aí ficava assim, né? Daí, pô, chegava na hora de aquecer lá, o pessoal me abordava no aquecimento. Olha, pô, fiquei sabendo que eu ia lutar com você, né? Eu fui ver suas lutas, não sei o quê. Pô, que legal, não sei o quê, a gente vai lutar, né? Eu achava isso o máximo, assim, por quê? Porque as pessoas já sabiam que se não se esforçassem, né, iriam perder, né? Entendeu? Então, com isso, eu consegui, em 2013, que foi 4 anos depois do acidente, terminar a temporada da IBJJF, da Federação Internacional, entre os 10 melhores do mundo na minha categoria. E sempre tem o pessoal do contra, né? Do pessoal que critica, né? Aí falaram que foi sorte, né? Mas naquele ano eu consegui ficar em 3º no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que é um dos maiores campeonatos de Jiu-Jitsu do mundo, né? Na minha categoria tinha 11, eu cheguei na semifinal, perdi na semifinal. Lutei o Internacional Master Seniors, aqui no Brasil também, que é outro campeonato muito forte, fiquei em 3º. E eu tava batendo, sempre 3º, 2º, 3º, 2º. Eu falei assim, faz anos que eu não luto o Sul-Americano, eu vou lutar o Sul-Americano. Aí eu fui lutar o Sul-Americano, fiz 3 lutas, derrubei nas 3 lutas e finalizei. Tanto é que essa luta do Sul-Americano, afinal eu finalizei o adversário
em 48 segundos numa chave de joelho, né? Então isso me colocou lá no topo. Daí chegou no final da temporada, o pessoal falou, foi sorte, né? Ele foi nos campeonatos e foi sorte. Daí eu falei, não é sorte, né? É trabalho, é treino, é dedicação. Aí eu falei, espera ano que vem. Daí em 2014 eu terminei novamente entre os 10 melhores do mundo na categoria. Então daí acabou aquela conversa do pessoal de que era sorte, né? Entendeu? E daí eu consolidei meu nome aqui no Brasil e tudo mais, e faltava somente a medalha do europeu, que eu não tinha. Eu já tinha medalha do Mundial, do Pan-Americano, do Sul-Americano, então faltava só do europeu. Daí eu fui para Portugal, né? Para lutar o europeu em 2016, né? Perdi na primeira luta, né? Perdi para um espanhol da Gracie Barra, muito duro, muito forte. Ele me apagou 2 vezes na luta, eu saí apagado, rolando com ele para fora do tatame, né? E fiquei muito bravo, porque eu acabei me machucando. Fazia muitos anos que eu não me machucava, e eu acabei me machucando nesse europeu. Eu rasguei o músculo da perna, né? Pela falta de oxigenação, o músculo rasgou no meio de tanto esforço, né? Entendeu? Daí eu quase que tive que cair para Portugal para ir para a mesa de cirurgia, e foi um Deus nos acuda, né? Aí eu coloquei na cabeça que em 2017 eu ia conseguir essa medalha. Daí eu voltei em 2017 e consegui a medalha, né? Fiquei em terceiro no europeu, né? E tipo assim, a semifinal que eu lutei, né? Tipo assim, eu tenho essa filmagem até hoje, foi a Fro Glapping que filmou, né? Acabou a luta, o pavilhão inteiro de Odivelas estava em pé aplaudindo, né? Então, quer dizer, era um reconhecimento, né, do esforço, de tudo que você fez, de sacrifício para estar ali, né? Então, quer dizer, já não me viam mais como um faixa preta que não tem um braço, mas como um atleta que conquistou o seu espaço, né? E todas as vezes que eu vou para a Europa, as portas se abrem, né? Para mim dar aula, seminário, treinar, entendeu? Palestrar, né? E isso é muito bom, né? Ou seja, às duras custas a gente conseguiu vencer o preconceito, né? Então hoje eu tenho um nome consolidado, né? E as pessoas não têm mais esse preconceito comigo, né? Então acho que é o caminho, talvez a receita, não sei, acho que cada um tem a sua receita para isso, né? Você já encontrou a sua, né? Eu estou a tentar ainda estou muito no início, ainda estou muito verdinha no jiu-jitsu, mas só o facto de eu entrar no tatame, só o facto de eu ir às lutas, para mim já é uma grande conquista. E eu tenho um amigo que costuma dizer que se fosse fácil, haviam lá outros. Por isso, só o facto de eu lá estar, para mim, já é muito bom. Já é uma superação minha, é uma superação pessoal. Né? E a grande alegria nesse tempo que você treina, Leônia? Qual foi a sua grande alegria com o jiu-jitsu? Foi ter participado a primeira vez no Para-Jiu-Jitsu, porque eu já tinha feito competição aqui em Portugal, já tinha feito a de Milão, mas no convencional, e só aí é que eu descobri o Para-Jiu-Jitsu, que eu não sabia que existia. E depois fui a Londres, e essa sim, mesmo tendo perdido a luta, foi a minha maior alegria, foi estar presente ali no Para-Jiu-Jitsu, foi ter contactado com outras pessoas, com outros para-atletas de Jiu-Jitsu, porque eu aqui em Portugal não tinha mais ninguém. Eu senti uma alegria que eu não conseguia explicar. Conhecer principalmente foi mais os brasileiros e foi também a Jay, que está lá em Inglaterra, foi com quem eu competi, é uma faixa castanha que também é amputada de perna. E essa foi mesmo a minha maior alegria. E era agora o Mundial, não era? Eu estava-me a preparar para ir ao Mundial de Abu Dhabi,
mas sim, infelizmente a pandemia não nos deixou a ninguém conseguir lá ir. Essa sim seria mesmo a cereja no topo do bolo. Claro que eu ia tentar e dar o meu máximo, mas só o participar já era um sonho. O pessoal que está chegando agora na live, quem quiser fazer perguntas para a Leônia, pode colocar a pergunta aí que a gente vai passar para ela responder. Né? E por enquanto eu vou perguntando, enquanto o pessoal não manda as perguntas aí. Leônia, como que tipo assim, você é amputada de perna, né? E como que é fazer guarda com uma perna só? Eu não faço guarda, eu faço meia guarda. Também funciona. Funciona, eu sei que funciona. Felizmente eu posso não ter ainda muita técnica porque também estou há pouco tempo, mas eu tenho muita força. E a meia guarda ajuda-me imenso ali a segurar um bocadinho. Por isso sim. É a forma que eu arranjei e vou-me tentando adaptar dessa forma. Se não dá de uma maneira, eu tenho que tentar de outra. Por isso, não há guarda, há meia guarda. Sim. Eu também sou adepto da meia guarda, né? Entendeu? Por ter uma pegada só, né? Eu gosto muito de fazer a meia guarda porque você acaba desenvolvendo mecanismos, né? Para segurar a situação e fazer a inversão, a raspagem, né? O Lucas, ele é daí de Portugal, né? Ele fez uma pergunta. O Lucas é brasileiro, mas ele reside em Portugal, na zona de Lisboa. E também é para-atleta ele. É de deficiente visual. Sim. Ele fez uma pergunta aí, né? Qual a sua finalização favorita? Eu gosto imenso de Ezequiel. Depois que encaixa só os 3 tapias, né? Mesmo. É aquela que eu mais gosto, mas é difícil de lá chegar. Né? Então, eu tenho um aluno que também chama Lucas, né? Ele lutou o brasileiro de para-jiu-jitsu lá em Florianópolis, né? E ele não tem o pé. Ele perdeu o pé também num acidente de moto quando ele tinha 17 anos, né? E ele acabou desenvolvendo um jogo de passagem de guarda muito forte. Ele é um atleta muito forte, um faixa azul muito forte, né? Entendeu? Inclusive ele foi campeão brasileiro de para-jiu-jitsu lá em Florianópolis. Aí você me lembra muito dele, né? Tipo assim, um jogo forte, um 100 kg bem justo, né? O pessoal tá reclamando aí do seu 100 kg, aí diz que você gruda igual chiclete. Conta pra nós como é que é esse 100 kg seu. Com o peso todo. Não, é justinho, também gosto de fazer justinho. Até porque também não posso dar muita margem de manobra, porque eu sou pequenina, não é? Se me afastar um bocadinho, já fui. Né? Você falou que é pequenina. Quanto que você tem de altura? Eu meço 1,53 m. É pequenininha. mas você tem um jeito que é muito forte, né? O que mais que você gosta, assim, nos treinos? Na equipa do Sampaio, nós somos quase como uma família. Embora nós fora não tenhamos muita convivência, mas o tempo que nós estamos ali entre nós é como se fôssemos uma família. Estamos sempre na brincadeira uns com os outros, claro que levamos o jiu-jitsu a sério, mas dentro de um ambiente mais relaxado. E depois, no meu caso, eles fazem-me sentir bem, fazem-me sentir como normal. Eles, no início, claro que estavam com medo de me magoar, mas agora que eles já me conhecem e já sabem que isto o facto de eu ser amputada não faz diferença na minha maneira de ver a vida, eles tratam-me de maneira normal, como se eu fosse igual a todos eles. Sim, E não tem.
é o ambiente familiar, é que é o que me faz estar ali com o Sampaio, é o que me faz ter motivação para ir aos treinos e é o carinho, tanto que nós no final dos treinos existe sempre o cumprimento e o abraço, não falta Sim. entre todos nós. Esses dias atrás eu conversei com o professor Nuno Sampaio, né, que se tornou um amigo meu, que sempre abre as portas e cobra a visita quando estou em Portugal, né? E realmente isso que existe na equipe Sampaio, né, é verdadeiro, né? E tanto é que eu tenho um kimono de competição que tem o escudo do Sampaio Jiu-Jitsu, que sempre eu levo para competir, né? Então vou deixar um grande abraço aí pro meu amigo, professor Nuno Sampaio. Ele está online. Tá? Ele está assistindo aí, né? É uma grande figura, grande técnico, grande professor, né? E isso reflete em todos os alunos dele, né? Inclusive em você, né? Que é uma grande aquisição para a equipa, né? E é isso aí, né? Pelo pouco tempo que você está treinando jiu-jitsu, mas você já fez algumas viagens e competições e com certeza treinou com gente, com pessoas diferentes, né? Inclusive com brasileiros, né? Qual que é a diferença que você sente, assim, entre os brasileiros e os portugueses, entre o jiu-jitsu de Portugal e os lugares que você conheceu? Os lugares onde eu conheci foi mesmo só em competição, por isso acabámos por não treinar juntos. Éramos para treinar em Roma, só que como tinha havido uma grande falta de pessoal na prova por causa ainda não era uma pandemia, mas faltou imensa gente na prova e aquilo acelerou assim um bocadinho e já não tivemos tempo de treinar uns com os outros. Por isso eu diretamente com o pessoal brasileiro, só mesmo aqueles que vão até a nossa equipa e que vão lá fazer algum treino esporádico. Nunca tive assim um treino regular e sério com alguém do Brasil e que seja do para jiu-jitsu, principalmente. Por isso essa diferença eu ainda não consegui perceber. Não conseguiu, né? Assim. E as meninas que treinam contigo? Como que é o treino? Porque existe uma competição, né? Acaba por existir. Porque as meninas, elas são muito mais aguerridas, não tem muito esse negócio, é amiga, mas na hora do treino, da luta, é tipo assim, é cada um fazendo o seu melhor, né? Como que é isso? Na hora do rola, as amizades esquecem-se, não é? Mas isso tanto seja com mulher como com homem. Sim. Ali são mais miúdas, eu sou a mais velha, eu tenho 40 anos, e de resto é tudo na ordem de entre os 16 e os 20. Por isso, elas estão sempre cheias de genica. Eu não me quero deixar ficar atrás, também vou à luta. Claro que elas depois ficam a recuperar bem e eu venho para casa toda partida, mas faz parte. E isso também me ajuda também a desenvolver mais. Porque se eu disser assim, estou aqui a competir com uma miúda de 20 anos e me deixar ficar quieta, eu assim também não vou evoluir. Por isso, ou entro na onda delas e vamos ali ao pica, ou então não vale a pena treinar. Exatamente, né? Independente da pandemia, né, que aconteceu e pegou o mundo todo de surpresa, todo mundo parou, sim. Né, pararam os treinos, mas antes da pandemia existiu um planejamento, uma programação aí, né? Você falou que queria ir em alguns campeonatos. Quais os campeonatos que você tinha marcado aí para ir? Eu este ano tinha posto como objetivo mesmo o Mundial. E a preparação eu tinha marcado, era Roma, França e Londres. Só que França que era Paris e Londres, o para Jiu-Jitsu acabou por não acontecer e foi cancelado.
Por isso só me restava Roma e foi esse que eu fui, que era para me tentar preparar. Infelizmente não apareceu nenhuma menina. Eu fui a única menina que apareceu porque cancelaram a ida, não é? Por causa da pandemia. Por isso acabei por não me preparar, só estava lá presente e acabei por ver as lutas dos colegas e estive lá em convívio com eles também durante aquele dia. Por isso o objetivo era, este ano era mesmo o Mundial. Agora está tudo em suspenso, não sei como é que vai ser daqui em frente, porque eu agora neste momento não estava a trabalhar, por isso tinha tempo e maneira de conseguir ir aos treinos e conseguir ir às competições. Depois da pandemia, a vida desempregada não pode durar sempre, vou ter que arranjar trabalho e depois vamos ver que competições é que eu vou conseguir ir. Né? E a questão do patrocínio, Leone? É mais fácil em Portugal arrumar patrocínio? Não, patrocínio é muito difícil. Eu tentei mandar pedidos de patrocínio para todas as empresas que eu conhecia à minha volta, outras que mais longe, mais conhecidas a nível nacional. A maior parte nem me respondeu e as poucas que responderam disseram que já tinham os seus patrocínios agendados e que já não dava para me ajudar. Depois, através que eu fiquei em contacto com algumas colegas brasileiras que conhecia em Londres, e a Kénia disse: porque não fazes uma vaquinha online? E eu disse: as pessoas aqui em Portugal não costumam aderir a isso, mas de qualquer das maneiras eu tentei e foi muito bom, e ainda bem que tentei, porque foi uma aderência que eu não estava à espera. Em pouco tempo eu consegui a maior parte do dinheiro para poder ir ao Mundial. E também ajudou-me que as câmaras municipais da zona onde eu nasci e cresci também me dessem um patrocínio que me permitiu tanto ir a Roma como ir ao Mundial. Sim. E a comunidade aqui também perto de mim tem um grupo que se chama Os Bebés do Mar, que são afetos a uma equipa que se chama Leixões, que é uma equipa de futebol. Eles também se juntaram e venderam rifas e o valor também reverteu a mim. Por isso acabei por mobilizar ali um bocadinho a comunidade e vi também muito carinho das pessoas à minha volta, porque eu nunca pensei que por causa de uma amputação, e foi aí também que eu comecei a ver que eu motivava as outras pessoas pelo feedback que eles me mandavam. Sim. Sim. Né? Porque a gente tem a ideia de que, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem a ideia de que na Europa é tudo mais fácil, né? Entendeu? Não é mais fácil, mas eu não sei se foi uma questão de sorte ou se foi porque eu me atrevi e as pessoas ficaram sensibilizadas com o meu sonho e acabaram por aderir. E depois também a ida à televisão também ajudou, os jornais também ajudaram, porque depois um puxa o outro puxa o outro e vão sempre aparecendo mais reportagens e acabam também por chegar a um maior número de pessoas. E desta vez tive sorte, da próxima não sei. Então, tem o Cafezinho perguntou, né? Se por você ser mulher os patrocínios são mais difíceis. Eu não sei se é por ser mulher ou se é por ser uma pessoa com deficiência física. Eu acho que é mais por ser uma pessoa com deficiência física, que as empresas não nos olham como alguém que lhes vai dar algum retorno a eles. Não acho que seja por ser mulher, não. Então, essa parte do patrocínio acaba sendo um universo muito pequeno, né?
Então, por exemplo, o roteiro é sempre o seguinte: faça um currículo, tenha títulos, né? Faça uma boa carta de apresentação e leve para quem você conhece, né? Só que, na verdade, se a gente for perceber, funciona muito assim, aquele quem indica, né? Então, Sim, se for alguém que nós conhecemos, se calhar ajuda mais, não é? Eu, como não conheço ninguém sim, nas grandes empresas, nesse aspecto né? não vou ter sorte. Então, por exemplo, né, eu falo sempre de mim, né? Eu tenho uma carreira consolidada, um nome conhecido fora do Brasil, no Brasil e tudo mais, né? E os patrocínios são esporádicos, são assim por uns 2, 3 meses, são por uma competição, né? Então, por exemplo, desde 2013 eu não tenho mais patrocínio de kimono, né? Antes eu tinha um patrocínio de kimono, né? Hoje em dia eu tenho que ligar para uma empresa que eu compro kimono para as crianças e para os alunos, né? E falar assim, olha, eu estou precisando de material, não sei o que, eu compro bastante, né? Aí eles me mandam uma camiseta, uma bermuda, sabe? Né? Um kimono, assim, quando estão de muito bom humor, né? Então esse lance de patrocínio realmente é muito difícil, né? Então acaba você tendo que tirar de outras partes para você competir, né? Então, por exemplo, se você tem um trabalho, você tira, né, desse trabalho uma parte para você ir pagando, para você ir competir. Aí, se você faz um serviço extra, todo o dinheiro desse serviço extra acaba indo para essa competição, para você bancar o seu esporte, né? E é bem difícil. Então, as pessoas aqui no Brasil, é até legal você falar isso, as pessoas aqui no Brasil acham que por ser Europa, né, a situação é melhor, é mais fácil, é em euro, né? Entendeu? E você está aí falando que é tão difícil quanto aqui. É euro, mas só muda a moeda, porque depois as mentalidades acabam por ser as mesmas. Eu nunca consegui ainda um patrocínio de kimono também. Uhum. Também enviei para alguns e não recebi feedback positivo. Vamos ver agora o que é que o futuro nos vai reservar. Eu ainda continuo com a ideia de querer ir ao Mundial e o dinheiro, claro, está Uhum. ali guardadinho de parte para que isso aconteça. Agora vai depender, claro, de vários fatores, de datas, de trabalho, vai depender um Sim, bocadinho de tudo, porque nós temos que jogar com essa parte. Porque sem trabalho a gente não se consegue sustentar. Viver do jiu-jitsu é missão impossível. sim. Por isso tem que haver um equilíbrio das duas coisas, que é para Uhum. se poder conseguir ir às Uhum. competições, senão nada feito. Né? Diferente das outras meninas que eu converso aí, Leônia, que às vezes estão começando, ou estão no meio da caminhada, ou já são faixa preta, né? Você já é uma mulher madura, já vivida, já tem experiências, né? Mas você está começando no jiu-jitsu, né? E você tem um sonho. Qual que é o seu sonho? O meu Com o sonho é jiu-jitsu? chegar à faixa preta. Com certeza, né? Com certeza você vai chegar e vai chegar bem, né? Uma pergunta que eu Ainda estou falta aqui. um longo percurso, não é? Porque eu ainda sou faixa azul e ainda no início, mas claro, o sonho, eu acho que o sonho, quando se gosta de uma modalidade, é chegar ao topo. E chegar à faixa preta, claro, nem que seja aos 60, mas eu acho que vou tentar lá chegar. Com certeza vai chegar muito antes disso, né? E, por exemplo, geralmente todas as pessoas que eu conheço que estão assim, faixa azul, faixa roxa, né? Querem dar aula para crianças. A Leônia quer trabalhar com crianças no jiu-jitsu? Eu não me importava, mas e sendo muito sincera, eu acho que ainda não tenho competências para isso. Ah, Uhum. eu acho que sou muito verdinha, ainda tenho muito que aprender. E para uma pessoa poder transmitir a uma criança, e é Uhum. logo ali a base deles, eu acho que a informação tem que ser dada de forma correta e tem que ser muito bem dada.
Eu acho que ainda nesta altura eu ainda não estou com competências para poder dar aula, seja a quem for. Ainda estou a aprender primeiro. Mas assim, você participa da aula das crianças junto com o professor, ajuda ele? Nas aulas da equipa do Sampaio, as crianças estão junto connosco. Né? Por isso nós acabamos por interagir também com elas. Claro que moderamos a nossa força e a nossa maneira de fazer o jiu-jitsu, mas elas estão integradas no nosso meio, não existe uma aula à parte. O Nuno tinha me dito isso, que as crianças treinam junto, né? Com os adultos, né? É isso aí. Leônia, então o sonho de ser faixa preta, lutar o Mundial, né? São muitos planos aí, né? São muitos planos e pouco tempo. Não, o tempo é relativo, né, Leônia? O tempo é relativo dentro do que a gente se propõe a fazer, né? Então, desde que seja bem feito, como você disse, né? Tempo não importa, né? É um processo, né? E você pode aprender com qualquer pessoa, né? Com qualquer experiência, com qualquer conversa, com campeonatos, até mesmo na internet. A gente está caminhando para isso, né? Essa quarentena aí está levando a gente para esse lado aí de buscar a informação, né? Para agregar ao conhecimento, né? O que você está sentindo aí de dificuldade aí nessa quarentena, fora não treinar? É mais o estar sozinha. A minha família está longe, eu moro sozinha aqui em Matosinhos. Eu não ter o contacto físico com as pessoas, ou não poder conversar, ou não poder abraçar, ou não poder estar com. De resto, a minha vida é comer, dormir, ver televisão. Vou fazer uma caminhada lá fora, porque eu não consigo correr com esta prótese e não tenho prótese de corrida. Depois faço aí uns exercícios cá em casa, subo e desço as escadas do prédio. Eu tento me manter ativa, mas a maior dificuldade mesmo é o estar só, é o estar sozinha, o não ter o contacto pessoal com as pessoas. A sua família continua morando nas ilhas, né? Sim, eu tenho cá um primo só, mas mora um bocadinho, mora aqui ao lado, mas também está confinado em casa, por isso não nos podemos encontrar. De resto, a minha família está lá toda nos Açores, na ilha onde eu nasci e vivi. Está praticamente toda a gente lá, por isso não dá para... eu não conheço os Açores, né? Tenho uma enorme curiosidade de conhecer os Açores, porque todos os açorianos falam muito bem de sua terra natal, né? Então eu tenho enorme curiosidade de conhecer a Ilha da Madeira e os Açores. E tem que ir mesmo, porque é um contacto muito próximo com a natureza, principalmente, e é diferente. Eu não sei aí a região onde você mora, se é cidade, se é natureza, mas pelo menos a diferença que eu noto de lá para cá é o viver a vida de forma muito mais calma. Não há stress para nada. Estamos ali em contacto com a natureza, o ar puro, estarmos muito mais relaxados, não há stress, não há trânsito, não há nada dessas coisas que nós agora estamos habituados nas cidades ao dia a dia. E depois a natureza, que é lindíssima. Aqui onde eu moro fica a oeste do Brasil, né, no centro-oeste do Brasil, e tem um bioma natural aqui chamado Pantanal, que é uma reserva ecológica mundial, entendeu? Protegida pela ONU, né? Então aqui eu estou muito perto da natureza. Leônia, já vai dar 1 hora de live, eu queria que você deixasse um rápido abraço aí pro pessoal, tá? Muito obrigado.
Tá? Obrigada eu também, assim, professor, por me ter convidado. É um prazer e uma honra estar aqui a conversar consigo. E fiquei surpreendida com o seu convite. Não estava à espera daquelas coisas que nós chegamos até aos outros e não estamos à espera de